Boa tarde a todos. É com muita honra que a terceira Semana Nacional de Arquivos e o Arquivo Nacional traz a equipe do projeto de reconfiguração do Arquivo Histórico do Museu Nacional para um diálogo positivo com a comunidade arquivística e também com a sociedade de modo geral. Todos nós sabemos do triste fato ocorrido no ano passado, no dia 2 de setembro, fato que marcou profundamente a sociedade brasileira e ainda marca, bem como todas as instituições de guarda e memória. Com grande esforço que essa equipe de vários profissionais, que vocês conhecerão ao longo do debate, pensou em um modo e um modelo de devolver para a sociedade parte daquilo que o incêndio nos levou. Antes de nós iniciarmos a apresentação desse grupo, gostaria de passar a palavra para a bibliotecária Maria das Graças, que é a responsável pela seção de Memória e Arquivo do Museu Nacional, que está em plena atividade e vigor. Palavra Graça. Obrigada, boa tarde a todos, serei bem breve. Não poderia deixar de também reafirmar essa alegria, satisfação da ALUF, todos nós aqui nesse momento, um momento histórico, porque, inclusive, coincidentemente, estamos celebrando os 201 anos do museu, e eu quero agradecer o apoio que nós tivemos e estamos tendo do Arquivo Nacional desde o dia do incêndio, onde nós recebemos, enfim, o apoio da direção, o apoio de ALUF, do sistema de bibliotecas. No dia seguinte ao incêndio, nós fomos visitados por várias equipes, mas eu quero exatamente ressaltar esse apoio de pessoas, de instituições, e eu quero destacar aqui que, passado poucos dias do incêndio, eu já recebia um e-mail que foi, assim, para mim, a mola propulsora para pensar, porque sob o impacto do incêndio, já a Magali Romero Sá, querida professora da Casa de Oswaldo Cruz, nos enviou um e-mail, já tendo criado o e-mail, museunacionalresgate@gmail.com, e já, enfim, me comunica que já tinha contratado bolsista, e juntamente com a equipe de Kaori, Kodama e Lorelai, já estavam dando início à recepção desses documentos. Isso foi muito forte, foi uma mola realmente propulsora, muito importante para todos nós. Vou me guiar agora por aqui, que nós temos, então, já um grande colaborador, incentivador, presente no projeto e membro do projeto de reconfiguração, o ilustre professor Sérgio Leite Lopes, diretor do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Agradecer também aqui nesse momento ao Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, IBICT, a diretora Cecília Leitão, que nos deu o tempo todo apoio, pela participação da professora Maria de Nazaré Freitas Pereira, que é consultora e membro do nosso grupo de trabalho. Agradecimento aqui à professora Maria José, que está presente, a professora Maria Nazaré, o professor Paulo Cili, Gustavo, Cássia, esse grupo forte, esse grupo cheio de força. Então, aqui agradeço a todos, a doutora Maria José, a doutora Maria Nazaré, doutor Paulo Cili, doutor em História Gustavo, Cássia e Jorge Dias da Silva Júnior, nosso mestrando e arquivista da CMA. Antes de convidar os membros da mesa, eu gostaria de dar um breve depoimento particular como arquivista e como cidadã. Eu atualmente atuo no Arquivo Nacional, mas sou arquivista do Arquivo Histórico do Museu Nacional. Então, como arquivista, eu acho que talvez não consiga esquecer a cena, enfim, do dia 2 de setembro.
E como arquivista também acredito que todos nós, né, devemos apoiar esse projeto e atuar de forma que ele consiga a sua conclusão. Do ponto de vista técnico, né, numa perspectiva arquivística, fizemos um levantamento e é a primeira iniciativa do Brasil nesse sentido, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da arquivologia e da prática clássica, né, como é que você vai reconfigurar um acervo que desapareceu? Nós temos apenas representantes digitais e representantes digitais que perderam, de certa maneira, o vínculo com os outros documentos. Então, como é que isso pode ser feito? Alguns colegas podem imaginar que se trata de uma arbitrariedade técnica, mas é uma atitude, do ponto de vista social, muito relevante. Como é que você devolve à sociedade brasileira o fragmento de uma parcela importantíssima da história da ciência no Brasil? Um histórico breve desse acervo que constituía a coleção do Arquivo Histórico do Museu Nacional. Nós tínhamos fundos arquivísticos dos maiores expoentes da ciência no Brasil, uma documentação ainda do Império, oriunda do trâmite, né, do imperador. O Museu Nacional ele era palácio e, portanto, havia todo um trâmite de documentação imperial. Para além disso, também é importante ressaltar que o arquivo histórico ele era custodiador de uma coleção incrível de uma grande brasileira chamada Berta Lutz. Esse acervo de tão precioso, houve uma candidatura à Memória do Mundo e também a primeira, e no meio dessa candidatura tivemos o incêndio, e esse acervo ele foi declarado, né, como patrimônio perdido. A opção do Museu Nacional pela continuidade da candidatura foi também um ato político, né? É a primeira vez que um acervo, né, ganha essa chancela com essa característica no Brasil. Característica essa que só ocorre em lugares de conflito. Então, a equipe do Museu Nacional optou pela manutenção e o Arquivo Nacional recomendou a sua manutenção num ato político de continuidade da memória e de resistência da história da ciência do Brasil e de grandes personalidades. Eu chamo para compor essa primeira mesa a professora Maria José Veloso Costa Santos, Gustavo Moreira, Paulo Cili, e Maria das Graças, numa segunda? Segunda, Maria das Graças. Olá, tudo bem? Professora Maria José da Escola de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação do Arquivo Nacional e foi bibliotecária-chefe durante muito tempo e responsável pela seção de Memória e Arquivo Histórico. Ela vai falar sobre o Arquivo Histórico do Museu Nacional e seu legado para a memória científica e cultural brasileira. Eu posso falar em pé? Como eu sou professora, eu gosto de falar em pé. Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo evento. Quero agradecer à bibliotecária Maria da Graça Souza Filho, que me convidou para fazer parte desse grupo, e agradecer aos meus colegas de grupo, Gustavo, Nazinha,
Cássia Jorge, Paulo Cili também. E agradecer a todos que estão aqui para nos ouvir. Então, eu sou bibliotecária de formação e trabalhei no museu, na biblioteca e depois na parte de memória. Pode passar. Então, contextualizando, eu vou falar um pouquinho do Museu Nacional, que foi criado em 6 de junho de 1818 por Dom João VI como Museu Real. Dom João VI criou esse museu com o intuito de dar visibilidade à capital da colônia, como nova sede da monarquia, e também pela influência do iluminismo, esse movimento que estava bombando na Europa. O decreto já criava o museu como instituição científica. Ele diz: propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil. Aqui o museu foi criado no Campo de Santana, que eu acho que o arquivo funcionou nesse mesmo prédio. Em junho de 1818, Museu Real, ali saiu o Campo de Santana. E, em julho de 1892, por interferência do diretor Ladislau Neto, ele passou para o Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Antes do museu, lá no Paço, funcionou a primeira Constituinte da República, e depois nós ocupamos, nós, Museu Nacional. O museu teve em seu acervo as origens na Casa dos Pássaros, que era chamada Casa de História Natural, onde haviam animais empalhados e plantas preparadas para ir para a metrópole, que seria para Lisboa, Portugal, né? Depois, outra coleção que deu origem ao acervo foi a famosa coleção Werner, uma coleção de mineralogia que foi comprada para se reunir a toda para todos esses animais e plantas. Além disso, no próprio decreto, eles falam de instrumentos, máquinas e gabinetes dispersos em outras instituições que seriam reunidos no Museu Nacional. E também doação de objetos de arte da antiguidade pela família real. Peças etnográficas provenientes das províncias do Brasil. Em 1821, como um fato importante, foram abertas as exposições públicas, ainda lá, aqui, aliás, no Campo de Santana. Os cursos públicos começaram a acontecer em 1875, sempre aos domingos, com a presença do imperador. Esses cursos já fazem parte da popularização da ciência, que o museu sempre esteve atento à educação em museus. Então, eles eram abertos cursos grátis, que as pessoas vinham, se inscreviam e participavam do curso. Em 76, dá-se início ao periódico científico Arquivos do Museu Nacional, que, apesar de grandes interrupções, continua corrente até hoje. É considerado o único periódico corrente brasileiro dessa época do século XIX. Com incentivo, no final do século XIX, temos a proclamação da República. O imperador se afasta
do cenário político e intelectual, surgem as primeiras especializações e a institucionalização das ciências naturais. Então, há o incentivo à pesquisa, o ensino e a produção científica. Em 46, o museu passa a integrar a Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. O seu estrutura de pesquisa e ensino está voltada para 6 departamentos que ali estão. E a pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, com diversos programas também. E a estrutura de informação. No museu nós temos a biblioteca, que está lá, não aconteceu nada, graças a Deus, a CMEA, Seção de Memória e Arquivo, o Centro de Documentação em Línguas Indígenas e a Biblioteca do PPGás, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, que também ruiu junto com as outras coleções. Aqui, representantes da atividade de memória do museu, como o acervo científico, o acervo bibliográfico e o acervo arquivístico. Então, esses são os exemplares representativos da biodiversidade do país, o acervo científico. Então, ele cobre a biodiversidade do país, assim como fósseis, objetos etnográficos e arqueológicos. E são esses acervos que garantem a continuidade histórica da instituição, parte da memória científica da UFRJ e do nosso país. O acervo arquivístico, ele mostra o cotidiano no contexto político, econômico e social da instituição, e também as relações do Museu Nacional com outras instituições em nível nacional e internacional. Sendo assim, eles registram os primórdios da organização do trabalho científico e as alterações que se processaram no cenário internacional das ciências, já que o Museu Nacional é considerado o embrião da ciência no Brasil. E era a CMEA que custodiava toda essa documentação. A atividade arquivística do Museu Nacional, ela começou já era falado no Regimento de 42, quando já se previa que havia um secretário para guardar essa documentação. Pelos sucessivos regimentos, aparecem as primeiras seriações. E já, por fim, pode passar, nas décadas de 30 a 50, Maria Alberto Torres, irmã de Heloísa Torres, se incumbiu dos arquivos. Na década de 90, nós temos o Projeto Memória do Museu Nacional, que foi trabalhar com um arquivo que era o mais antigo da casa, que tem documentos avulsos de 1810 até 1942. No ano de 2002, já como Seção de Memória e Arquivo, CMEA, nós recebemos o primeiro apoio técnico e científico. Então, e depois eu falo das parcerias. Então, arquivo institucional já compunha o arquivo institucional e arquivos privados de cientistas. Naquela época, eram 500 metros de documentos textuais e 15 mil documentos etnográficos.
Aqui alguns exemplos do acervo. Aqui as parcerias do Arquivo Nacional, que ajudou na formação da equipe técnica e utilização da base de dados CIAN. E aqui eu quero fazer um agradecimento ao Arquivo Nacional e à Silvia Ninita de Moura Estevam e a Vitor Fonseca, que me ensinaram tudo o que eu sei sobre arquivos. Outras parcerias, Projeto FAPERJ, Vita e Colégio Pedro II, que permitiu a compra de mobiliário, equipamentos e materiais apropriados para a guarda. Aqui o arquivo CIAN, essa base ela foi resgatada, ela estava perdida, mas foi resgatada, então nós ainda temos muita coisa a resgatar. Então, gente, era isso que eu queria dizer, e aqui eu termino minha fala, dizendo que essa sessão se tornou uma das mais importantes polos do Museu Nacional, onde todos os cientistas que queriam trabalhar a história da ciência no nosso país nos procuravam, fotografavam documentos, e é isso que nós estamos propondo para recuperar. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria José. Vamos passar a palavra agora ao historiador Gustavo Moreira, que vai falar um pouco, ele é um grande especialista, atua na seção de Memória e Arquivo e conhece bem o acervo da seção. Boa tarde a todos. Devo agradecer, em primeiro lugar, o apoio institucional constante do Arquivo Nacional, em especial de duas pessoas que se encontram aqui presentes, que transitaram pelas duas instituições. A própria LUF e Silvia Ninita, que já foi citada, acho que ela mudou de lugar. Bom, então cabe a mim falar de todo o material, de todo o acervo que desapareceu no 2 de setembro. Eu tenho que fazer isso de uma forma bastante sucinta e seletiva, porque, como bem colocou a professora Maria José, eram 500 metros de documentos textuais. Então, mesmo que eu fizesse isso de uma maneira extremamente resumida, seria impossível descrever todos os fundos arquivísticos que ali existiam. Eu começo, então, pelo fundo diretoria, não apenas por ser o fundo mais extenso, mas pelo fato de ser o fundo que concentrava a maior parte da documentação de origem administrativa. O nosso acervo tinha documentos produzidos pela direção do museu, pelos departamentos e também documentos científicos. Vou estabelecer essas distinções daqui a pouco. Entre os itens fundamentais desse fundo de diretoria estavam os avisos e ofícios, que se apresentavam de duas formas. Existiam livros encadernados, nós temos um exemplo aqui. Pode deixar. E também existiam pastas, pastas especiais de papelão com os respectivos folders, de papel neutro, que muitas vezes tinham documentos que eram correspondentes àqueles encadernados nos livros. O que existiam nesses avisos de ofício? Tudo que se possa imaginar relativo ao museu. Desde a troca de uma lâmpada, da negociação para a vinda de um material científico, a mudança de um diretor, um falecimento, uma demissão, ou seja, uma documentação bastante diversificada mesmo. Além dos avisos e ofícios, existiam os livros de entrada e saída de material no Museu Nacional. Sendo que a parte mais famosa dessa documentação é o chamado livro do porteiro, na nossa nomenclatura, livro D303,
Ele foi o livro, né, que até prova em contrário, nele foi feito o registro de todo o material que entrou no museu, entre 1876 e 1892. Esse livro era compartimentado, né, segundo as divisões. Na época eram seções, né? O museu teve seções, depois divisões. No início da década de 70 se formaram os atuais departamentos. Então o livro começa pela antiga zoologia, que depois se desmembrou em vertebrados, vertebrados e departamento de entomologia. Depois vinha a segunda seção, que era a botânica, a terceira, que é a geologia, e a quarta é a seção de numismática, que se transformou em antropologia. Essa página não é o melhor exemplo, não é o melhor exemplo, mas esse livro, além do material que ingressava, geralmente vinha a procedência e o coletor, né? Ou seja, era um item muito rico da documentação. Eram mais ou menos 300 páginas, sendo que eu tenho 28 fotografadas no meu e-mail. Espero que outras pessoas tenham mais, que a gente possa reconstituir uma grande parte desse livro. Temos um outro exemplo da documentação, que é o livro de atas da Sociedade dos Amigos do Museu Nacional. Tínhamos os livros de assentamentos de pessoal, né, que continham todo tipo de registro, né? Aqui nós vemos, né, a página relativa a dona Heloísa Alberto Torres, que foi diretora do museu entre 1938 e 1955. Ela era uma eminente antropóloga. Nós temos aqui, por exemplo, registros de nomeação, de aposentadoria, eventualmente do falecimento de alguém que não chegou a se aposentar, excursões, autorizações para determinados procedimentos. Então, também era uma documentação bastante rica e que se estendia aproximadamente até 1971, 72. Porque, além dos funcionários propriamente ditos, tinha anotações sobre estagiários também. Bom, passo do fundo diretoria aos chamados fundos individuais, né, que em sua maioria correspondem a cientistas das mais variadas áreas que trabalharam no museu ou não, né? Por exemplo, existia lá a documentação sobre Adolfo Lutz, que não foi ligado diretamente ao Museu Nacional. Um dos mais importantes, na minha opinião, é o Fundo José Feio, correspondente à atuação de um diretor do Museu Nacional no início da década de 70, que também foi um entomólogo. O José Feio, além de fazer um registro muito rico da própria gestão, em termos iconográficos, em termos documentais, ele era um apaixonado pela história do museu e da Quinta da Boa Vista. Então ele fez expedições, né, ao Museu Imperial, né, em Petrópolis, copiou muito, fez muitas cópias reduzidas da documentação que existia lá. Então ele levantou, né, o histórico do Paço, em termos de obras, o que a família imperial consumia, os objetos pessoais, as roupas, as obras ocorridas na própria Quinta da Boa Vista, questão de inquilinos e assim por diante. Um dos itens que eu mais gostava, porque esse documento, né, foi destruído, né, só sobrou a fotografia que eu fiz. Essa é uma planta da chácara de Elias Antônio Lopes, que alguns aqui devem saber, foi o negociante de grosso trato que doou a propriedade da Quinta da Boa Vista ao Dom João VI. Então, a planta original, né, essa chácara equivalia mais ou menos a 3 vezes, né, a Quinta da Boa Vista atual. Volto a falar, então, em Heloísa Alberto Torres.
que também compôs um fundo importantíssimo, com os documentos da sua administração também, com uma correspondência pessoal muito vasta. E o que eu acho também interessante é que, após sair do cargo, ela ainda se dedicou ao trabalho de campo até praticamente o final da vida. Então, ela se afastou da direção, trabalhou especialmente em Arraial do Cabo, com comunidades de pescadores, deixou um trabalho antropológico muito rico, posterior, né, à sua direção. Não poderia deixar de citar o Fundo Berta-Lutz, que é considerado patrimônio perdido da humanidade, que se compõe de produção científica, da vastíssima documentação sobre feminismo que Berta reuniu ao longo da vida inteira. Esse fundo também tem correspondência, tem publicações nacionais e internacionais, e tinha objetos tridimensionais, a máquina de escrever da Berta, seu vestido, de porcelanas de luxo, né, pratos comemorativos, infelizmente tudo destruído de maneira irreversível. Alípio de Miranda Ribeiro foi um importante zoólogo, ele era talvez o maior especialista em peixes do Brasil, e o seu fundo é extremamente rico, já sustentou, né, pesquisas de dissertação de mestrado, porque ele esteve com Rondon, né, com todos os sertanistas do início do século XX, né, e existia um registro muito vasto, muito detalhado dessas expedições, né? Aqui nós temos uma exceção. Talvez fosse o único fundo individual que não era ligado a uma atuação de uma cientista, pelo menos no sentido estrito da palavra. Existia o Fundo Imperatriz Leopoldina, composto por uma única caixa que tinha os cadernos da antiga imperatriz. 32 cadernos, não é isso? Com seus estudos de matemática, de música, de mineralogia, eventualmente algumas cartas pessoais, tudo isso em alemão gótico, né? Então, esse material não foi trabalhado da maneira adequada, né? Todavia, existem ainda algumas imagens desse fundo. Existiam também os fundos relativos aos departamentos. Então, apesar do desmembramento que eu já citei, ainda existia um fundo geologia, ou melhor, um fundo zoologia, um fundo botânica, DB, DGP, geologia e paleontologia, e o fundo também da antropologia, que além da documentação científica, que era especialmente rica em material sobre povos indígenas do Brasil, tinha um banco de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Centenas de trabalhos desse gênero que estavam sob a nossa custódia. Aqui é um exemplo de um trabalho científico que era guardado no fundo DGP. Para concluir, eu ressalto, e agora eu vou falar no presente, que a SEMEAR é um acervo, é um arquivo em eterna construção. E eu uso como exemplo o Fundo Geral da Seifert, que nunca esteve disponível ao público, mas era um trabalho que nós executávamos na época do incêndio. Eu e outros funcionários, como o Jorge, né, nos encarregamos, né, dos contatos com a família da professora Giralda, que também era uma antropóloga. Fomos à residência dessa família, recolhemos o material em etapas, era impossível trazer de uma maneira só. Esse material começou a ser trabalhado por nós e pelos estagiários, era bastante promissor, mas infelizmente teve o mesmo destino de todo o resto. Então agradeço pela atenção. É isso. Vamos passar a palavra agora para o professor Paulo Cille, do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História e Educação da UERJ, e ele vai falar sobre o acervo da SEMEAR e a importância
desse conjunto documental para pesquisa. Boa tarde. Então, eu queria agradecer por estar aqui essa mesa. O Museu Nacional é uma instituição muito cara para mim, porque já transito no museu há algum tempo, não só como pesquisador, mas eu gostaria de falar aqui, não em meu nome, mas em nome da comunidade de usuários que passaram pelo Museu Nacional e pela CMEAR ao longo de muitos anos, desde que a CMEAR existe, e agradecer imensamente a equipe da CMEAR, que luta pela informação e pela divulgação do conhecimento que o Museu Nacional tem, que permite a nós, usuários de todas as ordens, produzir nossos trabalhos e adquirir conhecimento. Então, eu queria quebrar o protocolo, pedir uma salva de palmas à equipe da CMEAR, de todos que transitaram por lá, que estão por aqui, que não estão aqui também. Então, eu acho que assim, né, por mais que muitos que estão aqui conheçam o Museu Nacional, eu vou falar um pouco assim da minha descoberta e um pouco, né, talvez de informação para a gente poder entender melhor a qualidade desse acervo que se perdeu, né, a preciosidade da documentação e da memória dessa instituição. Quando eu penso que essa instituição, ao longo de 200 anos, né, desde sua criação em 1818, como já foi colocado, e algumas coisas que eu vou falar já foram ditas pela Mazé e pelo Gustavo, eu vou passar por isso, desde sua existência, ela é uma instituição de pesquisa sobre a natureza e o homem, né, exercendo importante função educativa. E essa é uma questão que eu queria chamar a atenção. Pensamos o museu como museu de ciências. Todo museu é, antes de tudo, um museu educativo. É uma instituição educativa, o que é muito esquecido, né? Então, o valor não é só o científico, é aquilo que ele informa, é aquilo que ele forma, é aquilo que ele permite em termos de conhecimento, não só que produz, mas que divulga, formando efetivamente, né? O Museu Nacional foi considerado, ao século XIX, uma agência de governo. Ele tinha um papel fundamental, não só na pesquisa, e aí... pode passar, já depois a gente volta. No tratamento, né? No exame, na classificação e na avaliação das amostras dos produtos naturais encontrados no Brasil, inicialmente para disponibilizá-los à indústria, ao comércio e aos interessados, né? Mais tarde, a educação, efetivamente, né? O que a gente vai ver numa evolução aí dessa divulgação científica, né? Mas dizer que, além disso, né, ele produziu e divulgou conhecimento sobre espécies dos reinos vegetal, mineral, animal e da gente do Brasil ao longo de 200 anos. Essa foi a pesquisa que eu tentei fazer, que deu forma à minha tese, né? E volta, Jorge, por favor. E aí eu queria chamar a atenção do papel que cumpre a CMEAR, né? Que é exatamente um lugar de memória dessa instituição, né? Que, infelizmente, lambeu, queimou, né, em grande parte seu acervo, e por isso o nosso trabalho, eu como voluntário que estou nessa equipe, né, muito bem recebido, dar a minha contribuição e convido a todos que estejam aqui para esse trabalho, né, da gente arregaçar as mangas e tentar recuperar esse acervo para ele não se tornar um acervo perdido, né? Então, ele é um lugar de memória de uma instituição centenária. E a CMEAR tem servido a pesquisa em diversos campos do conhecimento, possibilitando a produção dos trabalhos acadêmicos, livros, exposições, filmes, etc., etc., etc. Nós não temos a dimensão do número de usuários e quem são esses tipos de usuários que passaram pela CMEAR. Isso é uma pesquisa, acho que ainda poderia um dia ser feita. Jorge, por favor. Sim. Aonde que eu cheguei, né? Aonde que eu fui buscar informação na CMEAR? E na biblioteca do museu, eu digo que 80% da minha tese foi composta pelas informações encontradas na CMEAR. E aí, uma coisa muito interessante, as notas de rodapé, ou melhor, as notas explicativas, as notas bibliográficas se tornaram importantíssimas nos trabalhos acadêmicos do museu, porque lá estão as referências das fontes perdidas.
né? E eu mesmo, na minha tese, estou fazendo a revisão para nela poder ver o que eu digitalizei para que eu possa devolver para o museu nesse projeto que a gente espera que se viabilize. Eu fui buscar a materialidade que serviu de suporte às ações educativas do museu, né? Então, eu fui em busca das ações educativas através da materialidade, seja ela escrita, seja ela iconográfica, fosse ela através de objetos. O que o museu tem em grande riqueza, né? Espalhados pelo museu, ou seja, muita coisa perdida, né? Essa materialidade, assim como os registros da produção dela, da sua utilização e da sua distribuição, estavam efetivamente na CMA. Tá? Então, Jorge, por favor. Eu trouxe aqui alguns exemplos de tipos de documentos que eu consultei e que eu utilizei na tese, né? Então, a legislação brasileira, esse material estava em grande parte na CMA, mas também tem alguma coisa ainda na biblioteca do Museu Nacional. Legislação brasileira, pertinente à educação e ao Museu Nacional. A correspondência efetivada entre o museu, os ministérios, as instituições e as autoridades, isso ao longo do 19, praticamente todo, né? Todo 19, né? E início do 20, porque o meu recorte foi 1818 a criação, a 35 a saída do Roquette, governo Vargas, né? Eu trabalhei esse período na tese. Relatório de diretores, secretários, pesquisadores, professores do Museu Nacional e dos naturalistas que por lá passaram, os livros de registro que o Gustavo já ressaltou, catálogos, programas e guias de exposições nacionais e internacionais. O Brasil participou de quase todas as exposições universais, inclusive uma delas em 1922, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, na comemoração do centenário, que agora caminhamos para o bicentenário. O museu participou não só organizando as exposições, mesmo as internacionais, né, enviando representantes para as comissões, mas também enviando amostras do seu acervo que fizeram parte das exposições, né? Esse material está catalogado ainda, porque alguns catálogos estão na biblioteca do museu, né? Mas em grande parte também estavam na CMA, o que foi perdido, né? As publicações dos diretores do museu, dos pesquisadores e professores, as conferências. E aí eu queria complementar a Mazé. O Museu Nacional, no segunda metade do século XIX, ele oferecia não só cursos públicos, mas conferências nos seus salões, que eram abertos ao público e com, inclusive, interessante comparecimento de senhoras da sociedade à época, para divulgação do conhecimento científico, né? Esse conhecimento científico, que era moda da divulgação, se afirmava, né, no mundo e no Brasil, e o Museu Nacional fazia essas palestras, essas conferências com seus professores e professores convidados. Então, eu digo assim, os periódicos, basicamente a Revista Nacional de Educação e a Revista Arquivos do Museu Nacional, que a Mazé já citou, e eu diria que o resgate da memória institucional do museu, materializado em seu conjunto documental, a ser colocado a serviço do conhecimento, é o ideal desse projeto que está apresentando, né? E aí, Jorge, por favor, eu trouxe duas mostras, né? Uma da Revista Nacional de Educação, o seu número 1 de outubro de 1932, ela foi publicada até 34, né? Era uma revista de instrução, fundamentalmente, né? Quem escrevia nela eram os professores do Museu Nacional ou convidados. Essa revista tinha o destino de chegar às famílias. Ele foi distribuído em escolas do Brasil. Foi distribuído em escolas do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? E aí eu não posso esquecer que eu cheguei ao Museu Nacional e na CMA havia um arquivo de 5 gavetas de aço que estava fechado, nós não conseguimos abrir, tivemos que chamar uma pessoa especializada que abriu o arquivo, e o arquivo era composto de cartas, correspondências entre o museu e as escolas, onde as escolas agradeciam e reivindicavam o material. Infelizmente, eu não voltei para catalogar ou para ajudar a catalogar, e esse material acho que não foi mexido, perdido, né? Um dos relatórios, né, do professor Bruno Lobo, de 1919, prestando contas, né, ao ministro da Agricultura, Comércio e Indústria, o Ildefonso Simões Lopes, sobre o ano de 1919. Por favor, Jorge. Eu queria agradecer, né, a todos e é isso.
com a apresentação do professor Paulo, a gente encerra a primeira parte dessa apresentação, que foi a SEMEAR, Museu Nacional e para Histórias das Ciências. É importante destacar, como vocês puderam ver, a preciosidade do material da SEMEAR e principalmente essa introdução da importância do projeto que está sendo desenhado pela equipe. Eu agradeço aos colegas, né, pela apresentação. A gente agora vai destituir a mesa para compor uma outra parte. O Arquivo Nacional, como vocês observam, a Semana Nacional de Arquivos desenhou uma programação mais sucinta, mas dada a relevância, né, e principalmente é a primeira vez que o Arquivo Histórico do Museu Nacional se apresenta para a sociedade, e por isso o Arquivo Nacional decidiu oportunizar maior tempo para a apresentação dos colegas do Museu Nacional, de forma que a sociedade tenha conhecimento das ações dessa equipe técnica, das ações que essa equipe técnica tem empreendido para a reconfiguração desse acervo. Eu tenho a honra de convocar para a segunda parte da apresentação, que se chama O Projeto de Reconfiguração, a professora Maria das Graças, bibliotecária do Museu Nacional, a professora Maria de Nazaré Freitas Pereira, a professora Maria José Veloso da Costa, Cássia de Deus, Jorge Dias, Paulo Cid. Quando eu estiver falando no tema, eu preciso que você aponte o mouse. Aquele esquema colorido. O Jorge que está lá? O Jorge não vem para cá? Agora é só vez de ir para lá. Já todo mundo já está? E a Cássia? Fica mais todo mundo. E aí, como é que vai ser a ordem? Ela está... Maria José. Acho que já tem, né? Apresentação de perfume. Tem que chamar ele, né? Bom, enquanto a equipe se prepara, eu gostaria de dizer que naquele livro de assentamentos que o Gustavo mostrou e que ruiu, ele conseguiu fazer um livro que a ideia é imprimir pelo Museu Nacional como série livros. Aqui a nossa diretora, que está presente, até peço uma salva de palmas para ela.
Cristiana Cerejo. E quanto a... Bom, já vai começar, né? Então tá, vou me sentar. Passamos a palavra a Maria das Graças e ela vai conversar com a gente sobre o Museu Vive, ações da Semear pós-incêndio. Dando continuidade ao trabalho, ao nosso trabalho. Então, ok, vou falar aqui. Pode passar, Jorge, quem está com... eu quero destacar, eu já havia destacado em agradecimento à professora Magali Romero Sá, e, novamente, menciono quando ela enviou o e-mail, e o destaque é que ela também nos convocou para participar, ajudando no modelo de banco de dados. Mais uma vez, um registro que eu teria que fazer, os créditos da professora Magali Romero. Pode passar. Pode passar. Onde é que... Bom, foram inúmeros os e-mails que nós recebemos de pesquisadores internos, externos, se colocando prontos a devolver os arquivos digitais, os documentos digitais, para recompor o acervo. Então, assim, foram muitos. Eles mandaram para cada um de nós, mandaram para o e-mail Semear, mandaram para o museu Fale com o Diretor, @mn. Então, nós temos um volume significativo de documentos que foram devolvidos, já coleções inteiras, algumas coleções inteiras. E eu destaco, assim, como pesquisadores internacionais que passaram recente pelo museu, que é a doutora da Academia Russa de Ciências, professora Helena Soboleva, Caterine Marino, tem muitos arquivos de Berta. Quando enviou o e-mail, já estão os arquivos, inclusive, organizados. Pode passar. Cássia Roth também se colocou à disposição, sempre com a palavra de solidariedade, sempre um pesar enorme e prontos para nos ajudar. Nós temos já um trabalho significativo que a Semear trabalhou, deu muito dela para um projeto do CNPq, o UNB, da professora Tereza Cristina, que é o Museu Virtual Berta Lutz. Então, ela continua pesquisando, documentos de Berta estão distribuídos em muitas bibliotecas, instituições do mundo inteiro, enfim, em Londres, na London School of Economics, em Paris. Temos muitos documentos de Berta. Então, um movimento desse porte, eu imagino que nós vamos conseguir muito mais do que nós poderíamos imaginar. Também recebemos a solidariedade, o apoio, o e-mail, se colocando à disposição para devolver todos os desenhos, as pranchas dos desenhos muito bem trabalhados e fotografados, das mutucas, desenhos artísticos dos desenhistas que ilustraram a obra do grande cientista Adolf Lutz, a Beatriz Scarabotolo e o professor Paulo Urmindo, da Universidade Federal Rural. E eu quis destacar, eles apresentaram uma belíssima exposição lá no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, Mata Atlântica, Ciência e Arte, e o nosso acervo também estava lá exposto. As pessoas, porque realmente lindíssimos. Ela nos colocou à disposição de tudo que nós entregamos a ela, né, para exposição, e também até foi objeto de estudo, de publicações nossas, de banners dos nossos alunos do programa de iniciação científica PIC Júnior, nossos alunos do projeto Jovens Talentos, apoiado pela FAPERJ. Então, nós estamos sempre, como disse o professor Paulo, na nossa missão educativa, educando, transmitindo conhecimento a todos aqueles que passam pelo Museu Nacional. Nós estamos fazendo isso permanentemente.
não estava aqui na programação, mas eu quero dizer que, de uma forma, devido à situação, tanto de carência de recursos humanos, bom, enfim, nós estamos hoje com 10 alunos do Programa de Iniciação Científica, PIC Júnior, e já tínhamos mais 2 também do ano passado, e também voluntários. Então, nós temos ao todo 13 jovens que estão sedentos de conhecimento, sedentos de trabalhar. É belíssimo, belíssimo ver o amor que eles têm e nesse processo de reconstrução. Então, num momento inédito, o programa de iniciação científica, divulgado pela nossa colega Andréa Costa, lá, junto ao Pedro II, levou ao Museu Nacional quase 500 jovens, prontos para trabalhar pelo museu, prontos para colaborar. Então, essa chamada dos jovens, eles querem nos ajudar, ela é muito importante nesse momento. Então, nós estamos unidos a essa juventude, a sociedade que busca educação, que busca cultura, que busca saber, que quer conhecer, que quer transformar. E nós continuamos fazendo isso a cada dia no Museu Nacional. Nós estaremos presentes amanhã, sábado e domingo, com tendas. Eu convido a todos para celebrarmos os 201 anos no sábado e no domingo. E agradeço de um modo muito especial o apoio da direção do museu. E aqui presente a professora Cristiana Cerejo, mais uma vez. Eu quero uma salva de palmas para a professora Cristiana. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Então, um documentário que vocês vão assistir no ano de 2020, e logo em janeiro vai ser lançado pela HBO Brasil, com as 2 pesquisadoras, Elise Dietrichson e a Fátima Sator. A Luf estava conosco, atendeu, viu a emoção, a Luf entregava as cartas e elas estavam muito emocionadas com toda aquela documentação. Então, essas cartas de Berta também fazem parte do projeto de reconfiguração, porque a Flávia Slama, da Producing Partners, que é a empresa responsável, também se colocou à disposição para devolver todos os arquivos. Então, o nosso projeto é um projeto de esperança, é um projeto que vai dar certo, mas nós precisamos de apoio, que acreditem no nosso trabalho. Vamos em frente. Então, 10 dias após o incêndio, nós começamos a trabalhar. Para de tristeza e vamos reconfigurar, vamos trabalhar, vamos elaborar um projeto. E criamos o grupo de trabalho, de reconfiguração, e muitas ações. Elas são muitas, eu vou só nomear as mais importantes, as mais significativas. Deixa eu conseguir vir aqui. Então, nós tratamos das questões da coordenação. Nós temos aqui como fundadores a professora Maria Nazaré Pereira, Maria das Graças, a professora Heloísa Domingues, do MAST, Silvia Lamas, coordenadora do Sistema de Arquivos da Universidade, a Luf Elias aqui presente, Jorge Dias da Silva Júnior, nosso colega arquivista, o professor Sérgio Leite Lopes e Miriam Staroxi, do Colégio Brasileiro. Este grupo reuniu num primeiro momento, e a decisão era retomar a cooperação técnica entre o Museu Nacional e o Arquivo Nacional. Eu quero registrar a presença do Arquivo Nacional em todos os momentos que nós enfrentamos desde o dia do incêndio. E aqui é uma prova do apoio que recebemos, e quero agradecer a Neide Sordi, a diretora, pela presença ao assistir o nosso trabalho, pela honra de nos assistir, por acreditar no nosso projeto. E aí nós temos também como uma forma de retomar a base do Arquivo Ciam, mencionada pela professora Maria José, um trabalho que foi também realizado por duas técnicas do arquivo, com uma ação conjunta do Museu Nacional, da CMA, o Jorge, juntamente com as colegas, trabalharam nesse resgate. Elas estão aqui presentes. A Érica e a Raquel. Obrigada, Érica, obrigada, Raquel, pelo belo trabalho. Então, a Luf já falou sobre o Fundo Berta, Memória do Mundo,
É um momento também muito triste, mas, enfim, eu aceno neste momento com todas essas possibilidades concretas de que nós temos condições de resgatar e vamos dizer assim, honrar esse prêmio de memória do mundo. Ele é, sim, um acervo desaparecido, mas nós vamos buscar onde ele estiver. Eu tenho certeza que nós vamos contar com muitos organismos internacionais para esse resgate dos documentos digitais e das imagens todas. Vamos em frente. Então, nós elaboramos um projeto para tomamos conhecimento que tinha um edital do BNDES e que tínhamos que estar com ele pronto até o dia 7 de novembro. O projeto foi elaborado enfim, vamos aguardar, nós não perdemos a esperança, nós vamos continuar lutando para conseguirmos, enfim, alguma coisa que venha concretizar o que nós pretendemos. Na elaboração do projeto, nós contemplamos a compra de um storage, claro que tinha uma questão da segurança, que tudo isso são recursos muito caros, o uso da arquivemática, o Jorge vai falar da arquivemática logo mais, a compra de equipamentos, serviços de digitalização, então um projeto grande, de grande porte. E aí pensamos também de como já iremos dar início à recepção dos documentos. Ok. Na frente de investimento, estrutura, sim. O formulário, então, um primeiro formulário foi elaborado e depois ele vai merecer uma explicação mais detalhada, um pouco mais detalhada sobre o formulário para o recebimento desses documentos. Pode passar. A ação imediata foi, vamos trabalhar com o que foi salvo. O que tem do arquivo histórico? Então, nós temos fotografias, chamamos a consultoria do grande fotógrafo e coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, Sérgio Burghi, que imediatamente atendeu ao nosso pedido e elaborou um parecer técnico que fundamentou nosso pedido de recursos junto ao BNDES. Então, nós temos um grupo, mas nós temos que formalizar, oficializar esse grupo junto à reitoria, uma instituição, para que nós possamos ter mais força política para agir a fim de obter os recursos e termos sucesso no que nós pretendemos. Pode passar. Então, já falei do Sérgio, do acervo do projeto, do parecer dos técnicos do Arquivo Nacional, que vem sempre conduzindo o trabalho com muita competência e resposta imediata aos nossos pedidos, relatórios, e eles estiveram recentemente também lá no Palácio, examinando o papel queimado, né, trabalhando, e o parecer técnico, que eu estou com o meu tempo já esgotado. Nós temos aqui a equipe envolvida no levantamento e análise, que são os servidores da CMA. Sim, porque quando eu falei que nós fomos focar naquilo que tinha, fomos até o acervo fotográfico para já dar início ao inventário, o levantamento das fotos e com vistas a podermos chegar até aqui o arquivo, onde eles serão tratados e depois devolvidos ao Museu Nacional. Então, o primeiro resultado já estamos apresentando no banco. Trabalharam com afinco e já conteúdos para nos falar amanhã, e temos também uma oficina de crianças, que eles já vão desenhar os laboratórios, vão desenhar a tartaruga sendo taxidermizada. Então, quando a gente pensa, então, os alunos do Colégio Pedro II já vão falar com as crianças, já vão falar da história do museu, da história da ciência, e isso assim, é tudo que nos move. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Esse é o trabalho que vai estar exposto amanhã, com muito orgulho. E aqui nós temos representante desse grupo de trabalho, que é Sofia Pugliese, aluna do Colégio Pedro II.
que já está nos deixando neste ano, faz parte deste grupo, e Jovens Talentos, que recebeu menção honrosa, 3º lugar em Ciências Humanas na apresentação do trabalho, juntamente com a Tailane Nara, lá em Niterói, no projeto Jovens Talentos. Parabéns a todos, eu agradeço a atenção de vocês, eu sou apaixonada pelo tema, já sentiram. Obrigada. De forma a sintetizar a ideia desse projeto de reconfiguração, como todos sabemos, o acervo ele foi perdido, né, quase em sua integralidade, restando apenas o acervo iconográfico riquíssimo, é um material muito precioso, que ele estava no Horto Botânico, que é um prédio um pouco abaixo, afastado do palácio. Então, a ideia desse grupo é que os pesquisadores que atuaram na SEMEAR durante a sua existência e que fizeram a digitalização ou uso do nosso material de arquivo, eles possam estar enviando de volta. O arquivo histórico do Museu Nacional, como a maioria das instituições de memória, né, desse país, também sofria e ainda sofre com a escassez de recursos e investimentos públicos e privados no seu material. Então, por conta dessa característica, que não era própria só do arquivo histórico da SEMEAR, a maioria do material não estava digitalizado. Então, não existe uma cópia, né, digitalização oficial dentro dos padrões e requisitos estabelecidos nacional e internacionalmente. Então, esse projeto, né, que vai ser melhor exemplificado pela equipe, ele é um projeto colaborativo, né, que a sociedade, os nossos pesquisadores, os nossos visitantes, que porventura, né, fizeram uso do nosso material e copiaram o nosso material, que possam nos enviar. O trabalho feito também pela equipe do Arquivo Nacional foi muito importante, né, em dado momento da parceria que foi estabelecida em 2004, a base de dados do Arquivo Nacional foi emprestada e foi cedida para uso em cooperação técnica da equipe, por questões mesmo de renovação do software, de atualização, a base do museu parou de funcionar e depois, com o trabalho da equipe das colegas Érica e Raquel, junto com o Jorge, o arquivista, a gente aqui no Arquivo Nacional, a equipe conseguiu emular esses dados e fazer com que a gente possa fazer um trabalho e pelo menos os dados do nível 1, onde estava descrito, a gente vai conseguir colocar as imagens que são que os pesquisadores vão nos entregar, a descrição do CIAN ou uma base de dados que, no caso, a gente pretende usar a Minimozine, que é uma base Atom do próprio sistema de arquivo da UFRJ. Só dei esse fechamento porque eu sei que a equipe fica extremamente emocionada e é importante que o nosso público entenda, né, o que está acontecendo, todo esse movimento, todo esse esforço de uma equipe muito apaixonada e também muito abalada, né, com esse trauma para todo mundo. Agora, a gente vai passar a palavra à professora Maria de Nazaré, e ela vai falar sobre o projeto de reconfiguração do laboratório de pesquisas aos seus constituintes. Por favor, professora. Boa tarde a todos. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Neide. Obrigada, Cristiana, pela sua presença aqui. É uma enorme alegria ter você, que nós sabemos que você é uma das maiores apoiadoras do sistema das nossas ideias, e ele vai decolar, tenha certeza disso. Obrigada aos meus amigos da SEMEAR, a equipe de trabalho que me acolhe com muito carinho e, acima de tudo, com muito cuidado nessa fase complicada em que eu me encontro agora. A minha apresentação se chama, por favor, anterior, sim. Volta, por favor, obrigada. Projeto de reconfiguração, que vai do laboratório de pesquisa aos seus constituintes. A próxima é motivação. Os objetos digitais, um dia parte do acervo da SEMEAR, a serem devolvidos pelos pesquisadores, conforme a apresentação anterior da Graça e a fala bastante ilustrativa do professor Paulo, enquanto pesquisador do acervo. A segunda motivação, devolver para a comunidade
mais do que havia antes do incêndio. É a nossa obrigação, vamos dar mais do que tinha antes do incêndio. Capitalizar a expertise do IBICT, de onde eu sou consultora a minha vida inteira, eu trabalhei nessa instituição como professora e pesquisadora da pós-graduação em Ciência da Informação, aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu sou consultora da parte operacional de execução do IBICT, que fica em Brasília. Então, o IBICT tem mais de 60 anos como instituição de pesquisa, é a famosa pós em Ciência da Informação da UFRJ, e de provedor de sistemas de informação de pesquisa, que é a parte do operacional, que fica em Brasília. Próxima. Criar um sistema CRIS. Já vou explicar adiante o que é isso. O colheita, em alusão a semear. Nada melhor que um colheita para acompanhar a semear. Início, qual é o ponto de partida, né? É parte da coleção incendiada a ser resgatada como objeto digital para constituir o subsistema de dados de pesquisa, ponto de partida da organização dessa coleção. Esse subsistema de dados de pesquisa é um módulo, é uma parte integrante do que se chama um sistema CRIS, e já vou falar sobre ele a seguir. Um novo status para a nota de rodapé, citações a fundo de pesquisa, coleções, etc. E essa nota de rodapé escondida, onde os historiadores, os cientistas sociais, os estudiosos que manipulam objetos de arquivo, fundos, etc. e tal, e que fazem as suas citações, hoje, com o incêndio e com a importância que isso tem para a reconstituição do acervo, adquire um novo estatuto, conforme bem ressaltou o professor Paulo Cili. Inserir o colheita em modelo integrado, que começa com o laboratório de pesquisa, passa pela preservação e tratamento, com ferramentas típicas da organização arquivística, e tem uma parte de socialização para o grande público, honrando as ações do Museu de Educação para a Ciência desde o seu nascedouro. E nós estamos fortemente orientados para o desenvolvimento de uma economia criativa. Próxima. O que é um CRIS? Em inglês é a sigla para Current Research Information System, que nós poderíamos traduzir como sistemas de informação de pesquisa corrente, que são sistemas capazes de integrar, para acesso conjunto, diferentes módulos de informação que permitem sistematizar a atividade de pesquisa desde o seu nascedouro, o projeto, que depois de financiado, dá origem a resultados, bem como cadastros de instituições, obrigada, e de pesquisadores que referenciam o patrimônio coletivo, sem o qual a pesquisa não se faz. Esses são os elementos básicos constitutivos, constituintes dos sistemas CRIS. Só que na nossa proposta nós vamos vir ao contrário. Nós vamos vir dos dados brutos de pesquisa para as publicações que esses dados geraram. Esses dados de pesquisa são os tão chamados, falados objetos digitais, aqui referidos anteriormente de forma bastante intensa. Então, algum dia eles funcionaram como dados brutos de pesquisa que os pesquisadores das áreas de ciências humanas, história, etc. e tal, utilizaram para suas teses, dissertações, publicações científicas, documentários, etc. e tal. Então, na nossa proposta, ele vem de trás para frente, ele não começa com o projeto. Nós vamos fazer o caminho inverso por causa da situação que nós temos que enfrentar. Então, são sistemas de informação decorrentes da estruturação e integração. É uma palavra importantíssima. Integra, não é mais separado. Da informação, de pesquisa em seus vários subsistemas. O projeto de pesquisa, o pesquisador, os resultados,
as organizações, os laboratórios, os equipamentos, os dados brutos de pesquisa, aqui que vão entrar na forma de objetos digitais, etc. Esse é um esquema genérico que integra as áreas de competência do IBICT. Eu chamo a atenção, Jorge, por favor, aponta o cursor para o laboratório de pesquisa. Desculpa, Gustavo, você tem um cursor aí? Isso, então, laboratório, sem laboratório não tem sistema de informação, não tem educação para a ciência, então, parte desse modelo começa no laboratório de pesquisa, que gera um sistema de informação da pesquisa, com os seus pesquisadores, que tem a etapa de preservação digital, que é da maior relevância, guardar para preservar, guardar com cuidado, em diferentes níveis, de acordo com as normas, e não podemos deixar de falar de inclusão social de segmentos do grande público. Como nós traduzimos isso no modelo de reconfiguração? Próxima. Aqui está, é uma concepção baseada na experiência do IBICT. Então, nós temos aqui, a primeira coisa, o laboratório, por favor, destaque. Então, aqui tem pesquisadores, aqui tem normas que vão ser elaboradas, aqui tem financiamento dos órgãos públicos, como o CAPES, CNPq, as fundações estaduais, que vão ser convidadas a abrir chamadas específicas de interesse dessas coleções, desses pesquisadores. Aqui tem, quer dizer, terá no futuro, né, a participação de pesquisadores estrangeiros que poderão vir fazer seus estudos com base nas coleções organizadas, e uma parte específica que a Basé vai detalhar essa parte brevemente a seguir. E aqui, por exemplo, as coleções importantes de agora são os arquivos digitais devolvidos pelos pesquisadores, que é o acervo original em papel destruído pelo incêndio. Um outro exemplo de um arquivo a ser trabalhado futuramente, que não foi comido pelo incêndio, é o arquivo administrativo histórico científico do Museu Nacional, de 1810 a 1880, o arquivo fotográfico da maior importância, da maior relevância, que já começou a ser objeto de higienização, de tratamento, de preocupação por parte da SEMEAR e dos meninos do Pedro II. Então, isso tudo dará origem futura ao BR-CRIS, que é um sistema de informação de pesquisa baseado no acervo da SEMEAR, com seus constituintes. Por favor, Gustavo, desculpa. Dados de pesquisa, então, aqui no modelo original tinha uma seta que desapareceu. Então, de lá de cima dos acervos digitais, aponta lá em cima, por favor. Está aqui a seta. É o formulário. É o formulário que a Cássia vai falar em seguida. Depois daqui começa ao contrário, como eu disse, os dados de pesquisa, com os objetos digitais, com as referências possibilitadas pelas notas de rodapé, os resultados, os dados de financiamento e o pesquisador. Ali tem a fase de preservação digital, em 2 níveis, com a arquivemática e com a cariniana. O Jorge vai explorar rapidamente isso. Tem o tratamento técnico ali com a base Mnemosine. E aqui tem, finalmente, um grande sorriso, que é o acesso dos pesquisadores, a inclusão social de segmentos do grande público, do público cidadão comum, e que desenvolver atividades da indústria criativa, como elaboração de livros de história, contos, teatro de marionete, confecção de marionetes, videogames, jogos, etc. e tal. Próxima. A ciência da informação, de mãos dadas com a ciência e engenharia da computação, comparece neste projeto como a ciência das pequenas coisas para mobilizar uma grande causa. Sua força está nos detalhes. Obrigada. Obrigada, professora. Vamos passar a palavra agora à colega Cássia de Deus, que vai falar sobre o formulário para registro
Ah, mas é? Ah, sim, verdade. Desculpa, equívoco da mediadora. Peço desculpas. Então, agora, mais uma vez, a palavra à professora Maria José, que vai falar sobre o laboratório de pesquisa. Nem a propósito, esse laboratório de pesquisa, ele é do ano de 2018, antes do incêndio, ele foi criado com um formulário da PR2, que é nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, e o objetivo maior é apoiar pesquisadores em pesquisas sobre o Museu Nacional, sobre o Paço de São Cristóvão e sobre as histórias das ciências no Brasil. E agora, sobre a reconfiguração do acervo CMA. O projeto Colheita, da professora Maria de Nazaré Freitas Pereira, que mostrou toda a configuração. Então, a ideia é trazer pesquisadores do mundo inteiro e do Brasil, e também da nossa instituição Museu Nacional, para trabalharem nessa pesquisa, levantar apoio financeiro nos diversos órgãos de fomento. Obrigada, era só isso. Agora sim, a nossa colega bibliotecária Cássia de Deus, que vai falar brevemente sobre o formulário para registro de devolução dos arquivos digitais. Obrigada, boa tarde a todos. Eu estou aqui como voluntária no projeto, agradeço a graça, a oportunidade, e eu irei apresentar brevemente para vocês a concepção do formulário, que ele vai servir como um instrumento para captar essas doações e também informações inerentes ao pesquisador, enfim, para alimentar o Colheita, como a Nazinha já explicou aqui. Então, ele é um instrumento de capacitação e identificação dos documentos do Arquivo Histórico do Museu Nacional, que serão doados pelos pesquisadores, professores, familiares e funcionários, enfim, todos que consultaram o acervo. As informações e os documentos compilados serão utilizados tanto para alimentar o sistema Colheita, como foi apresentado aqui, como para compor a nova coleção do Arquivo Histórico do Museu Nacional. Bom, e o formulário ele está ali exatamente naquela primeira etapa, dentro do esquema que foi apresentado. Pode passar, por favor. Qual o método para a concepção desse formulário? Foram brainstorm, foram várias reuniões da equipe, em que cada um foi colocando o que considerava que seria fundamental que constasse nesse documento, para a identificação não só do documento, quanto do pesquisador, quanto informações inerentes à pesquisa dele. Então, qual foi a ferramenta que nós utilizamos a princípio? Foi no formulário do Google. Foram 6 reuniões técnicas, sendo que as 2 primeiras contaram com a colaboração do CIARC e da Fiocruz. Como está organizado esse formulário, né? É bom esclarecer que ele ainda não foi divulgado, tá? Que ele ainda está na etapa de elaboração, a gente está fechando ele ainda, e depois eu vou explicar para vocês melhor. Mas como ele está organizado? Entre dados pessoais do doador, onde coloca nome, endereço, enfim, instituição, os dados da documentação, especificamente, fundo, coleção, o tipo de documento, a quantidade, código, se houver, o assunto, enfim. E os dados complementares, que são inerentes ao Colheita, que é o objetivo da consulta do documento, os resultados da consulta ao documento, se gerou um artigo, ele pode colocar o link desse artigo, enfim. Então, e as informações sobre esses resultados. Aqui eu printei, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui de algumas perguntas do formulário, do objetivo da consulta, da pesquisa do documento, gerou algum tipo de resultado, qual foi esse resultado, enfim, só para vocês terem uma noção de como será esse formulário. O fundo, nós elencamos todos os fundos. É importante também falar que para identificar a área do conhecimento, nós utilizamos como padrão a tabela do CNPq, reconhecendo, claro, as áreas mais que são mais caras aos pesquisadores, tá? Aqui é outra parte do campo, assunto, período, enfim, e tem os campos obrigatórios, que no caso é a quantidade, o fundo, tem alguns campos que são obrigatórios e outros não, que caso haja essa informação, o pesquisador vai poder estar informando.
E como é o está sendo a concepção do planejamento do formulário? Nós pensamos fazer um pré-teste com os membros do grupo, que já foi feito, tá? Mas ele será refeito em breve. Depois um teste piloto com 10 pesquisadores. Depois que o grupo chegar num consenso que o formulário está pronto, nós iremos, já elencamos, já temos o contato, né, Paulo, de 10 pesquisadores da CMA para entrar em contato para fazer o teste desse formulário. E aí depois nós vamos fazer uma reunião com esses pesquisadores para ver a viabilidade do formulário, dúvidas, enfim, para fazer os eventuais ajustes. Depois um teste final, aí depois que houver o teste final, tiver tudo ok, nós vamos partir para a divulgação. A princípio nós vamos fazer a divulgação em âmbito nacional e depois internacional, que o formulário vai ter versões em inglês, espanhol e francês. Quais são os desafios, né? Bom, nós estamos agora na etapa de migração do formulário no formato Google Docs para o domínio da Universidade da UFRJ, do site da UFRJ. E está em andamento com a Supertic. A gente sabe que a gente tem que contar com todo um processo burocrático, que tem uma fila, enfim, infelizmente. E o maior desafio, né, é dimensionar quanto espaço digital, né, será necessário. E aí a gente vai precisar de um financiamento para comprar um servidor, storage, enfim, que for necessário para abrigar essa documentação. E o tratamento dessa informação. Como que nós vamos tratar, como nós vamos organizar? Nós só vamos ter uma noção de como vamos efetuar, de fato, esse tratamento técnico após o recebimento desses documentos. E aí a gente vai ver o que será possível alocar por coleção, o que não será possível, como que vai ser o tratamento desses documentos. Isso também é um desafio. Então é isso, a minha fala é bem breve para falar do formulário. Qualquer dúvida, estou à disposição, esse é meu e-mail. Obrigada. Com a palavra o colega Jorge Dias, arquivista da CMEAR, e ele vai falar sobre o armazenamento e a preservação. Boa tarde. Eu vou, assim, depois dessa fala dos meus colegas, né, onde eles levantaram toda a história da CMA, constituição do acervo, relevância do acervo para os pesquisadores, para a história da ciência, o projeto Colheita, onde está inserido todo o nosso trabalho da reconfiguração e até o formulário, ainda faltam 2 aspectos que eu venho levantar, que é como essa documentação vai ser guardada e como vai ser dado o acesso. Eu vou pontuar isso de uma forma bem breve, os conceitos que vão nortear o nosso trabalho, para até a questão do tempo, para não ficar uma coisa muito repetitiva. O que a gente entende como preservação, né? A preservação seria uma questão mais gerencial, de planejamento, de políticas, e da conservação da restauração. Ela não fica só voltada para uma ação imediata no documento, mas sim numa visão mais gerencial, onde essa é a ideia que a gente está trabalhando como sentido da preservação. Seria mesmo um guarda-chuva, como eu até peguei essa citação do professor, para a gente tirar essa noção de preservação como uma coisa voltada só para a intervenção no documento, uma coisa mais gerencial, que exige planejamento, recursos humanos e viabilidade financeira. A preservação digital. A preservação digital, ela apresenta algumas particularidades que a gente tem que ficar atento. É a obsolescência tecnológica, né, e que a gente tem que ficar voltado para isso. Nossa Senhora. E ela apresenta algumas diretrizes, como o repositório digital, que é uma coisa que deve constar numa preservação digital. A preservação digital exige que tenha um repositório.
Para o documento arquivístico, a gente tem o repositório arquivístico digital confiável, que tem os pré-requisitos onde a gente deve atender, porque assim, existem vários tipos de repositório, né? Mas para o documento arquivístico, ele deve manter a autenticidade e o acesso ao longo do tempo. Aqui tem alguns requisitos que são necessários para essa constituição do repositório digital confiável. Em questão de infraestrutura, a governança exige que, primeiramente, que se crie um grupo de trabalho, que se tenha a definição das responsabilidades, que se tenha uma viabilidade financeira e que a gente consiga capacitar o responsável pela instituição, que ele tenha engajamento nesse projeto. Em relação, principalmente à tecnologia da infraestrutura, como a Cássia ressaltou, a gente precisa de uma questão do storage. Não adianta nada a gente propor uma solução tecnológica de armazenamento, ter uma plataforma de acesso, e, como ela disse, não ter uma capacidade de armazenar esses objetos digitais. E, como a gente sabe, infelizmente, o FRJ enfrenta um problema financeiro. A gente, em contato com a Supertic, nos últimos momentos, a UFRJ não dispõe de espaço para armazenar esses objetos digitais. E, assim, é um gap que a gente, como a professora até ressaltou, a gente fez um projeto BNDES, buscando financiamento, justamente para solucionar esse problema. A equipe toda tem com esse engajamento de tentar outras agências de fomento, porque a gente sabe que, nesse momento, isso vai se tornar imprescindível para o andamento do projeto. Então, falando de preservação, a preservação hoje ela segue esse modelo, né, de referência, que é o modelo AIS, que toda a questão de repositório digital, preservação digital, tem esse modelo conceitual que ele abarca, de certa forma, todo o trabalho que vai ser desenvolvido para a preservação digital. Então, o modelo AIS, esse é o esquema funcional dele. Vou tentar falar de forma bem rápida, só para vocês entenderem que modelo é esse e que, né, esse modelo contextualiza toda a questão da preservação. Ele tem 3 representantes, o produtor, o administrador e o consumidor. O produtor é aquele que envia o documento, né, o objeto digital para ser guardado. O administrador é aquele que vai fazer toda a coordenação, todo o gerenciamento das políticas e de guarda desse documento. E o consumidor, aquele que vai necessitar dessa documentação. E aí vocês podem ver que existem 3 pacotes de informação ali, essas 3 bolinhas. É o CIP, AIP e o DIP. O CIP é o pacote de informação, que seria os objetos digitais com seus metadados, para sua admissão no repositório. O AIP seria o pacote de armazenamento, pacote que vai ser guardado no repositório, e a saída dele seria o DIP, né, que seria o pacote de saída para dar o acesso com uma plataforma de acesso para o usuário. Existe ali aqueles campos que são 6 funcionalidades, que eles basicamente fazem toda essa organização do repositório, mas não vou adentrar e explicar cada um deles nesse momento, não. É questão de tempo. O Arquivemática é a solução tecnológica que foi implantada na UFRJ. O status dele, no momento, ele acabou de ser implantado, ainda não está em pleno funcionamento. A UFRJ adotou ele por ser um software livre, né, sem custo, e por ser um modelo AIS. E ele está sendo utilizado em um grande número de instituições, como a gente pode até o Arquivo Nacional adotou o Arquivemática como solução tecnológica. E como plataforma de acesso, a UFRJ está utilizando o Atom, ela customizou com a base Mnemosine. Também é um software livre, não teve custo para a instituição. E o Atom ele é uma plataforma de acesso bastante usada, por ele fornecer um acesso via web aos documentos
por ter a descrição arquivística já normatizada dentro da sua Constituição, e por ele também ter uma questão multilingüe, que facilita o acesso em diversas partes do mundo, né? Qualquer pesquisador, ele consegue ter acesso em inglês, francês, espanhol, enfim. E eu vou mostrar agora que a gente já começou a utilizar o Atom na CMA. Nós somos uma das unidades pilotos, junto com o CBAE e com o CIARC. Só que, infelizmente, a gente parou de acessar a base devido ao incêndio, né, como foi relatado, mas eu trouxe só uma amostra com a carinha da base, a imagem não ficou tão boa, mas é assim que ele está constituído. Pode passar aí, por favor. Aqui é a cadastro da nossa seção, a seção de memória e arquivo, já está cadastrada lá, como uma unidade arquivística dentro da base do Menemozinho. Aqui é um fundo feio, que é um fundo de um ex-diretor nosso, que tinha uma documentação bastante importante. Ia ser o início, ia ser o primeiro fundo a ser cadastrado. A UF acabou de lembrar, é exemplo da Nobrad, né? A Nobrad tem a descrição desse fundo aí, para ver o tão importante que ele significa. Aí só a descrição do fundo, os campos, né, que tem a descrição toda da documentação, da entrada dele, de todos os assuntos que eram pertinentes. Infelizmente, não tem os itens documentais, a gente não conseguiu digitalizar e cadastrar a tempo, que é uma pena, porque o sistema possibilita isso, você vê o objeto digital com a descrição anexada. Aqui é o restante da descrição. Então, aqui é mais ou menos o fluxograma do trabalho que a gente vai exercer, mas ainda está faltando uma caixinha aqui da rede cariniana. Mas, basicamente, seria isso, o formulário dos pesquisadores que vão ser enviados lá, a equipe da CMA vai analisar a qualidade desse formulário, vai ser feito, estou falando bem rapidamente, as etapas deveriam ser mais detalhadas. A CMA vai analisar esse formulário, vai ver a qualidade desse formulário, do objeto da descrição, vai adaptar os metadados pertinentes que vão fazer falta e vai ser anexado a arquivemática. Do arquivemática, aquele modelo AIS que eu apresentei para vocês, e a saída dele vai ser no Atom, que no caso vai ser a base Menemozine, e depois o acesso aos pesquisadores. A nossa ideia é que esse pacote que vai ser, no caso é o AIP, o pacote de preservação que vai ficar guardado na arquivemática, ele também seja replicado para a rede cariniana, porque a nossa ideia é que seja feita uma guarda externa, né? Esse é o conceito da rede cariniana, a Mazinha me corrige se eu estiver errado, para que, caso aconteça algum sinistro na parte tecnológica da UFRJ, a gente não perca esse acervo. Então, chega de perder acervo, né? Acho que não quero nem tocar muito nesse assunto, mas a rede cariniana é justamente para isso. Vai ser uma guarda externa, uma rede de universidades trabalham com isso, e caso aconteça um sinistro na UFRJ, a UFRJ já sofreu alguns sinistros ao longo do tempo, a gente não perca mais esse acervo. Basicamente era isso. Obrigado. Para concluir a apresentação da equipe do projeto de reconfiguração do arquivo histórico, a gente convida mais uma vez o professor Paulo Cili, ele vai falar sobre a pesquisa e a extensão. Bem, pessoal, ficou para mim fechar essas duas apresentações. E, Gustavo, por favor. O que nós tentamos fazer, né? Tentamos, na primeira parte, informar e sensibilizar o público, né, com o que nós perdemos e o que nós temos a resgatar, né? E, num segundo momento, apresentar a forma como nós estamos pensando em viabilizar esse projeto, em termos técnicos, né? E isso, né? Trazer aqui a nossa satisfação em estar no Arquivo Nacional e, ao mesmo tempo, recorrer a todos aqueles que possam divulgar o projeto e somar junto conosco na intenção de viabilizar, porque esse projeto tem por objetivo a extensão e a pesquisa, efetivamente devolver à comunidade aquilo que ela pode receber em termos de informação, tanto através da formação,
quanto através da produção, através, como a Maria Nazaré falou, de uma economia criativa, enfim, né? E de fornecer ao público a informação para a produção de conhecimentos. É isso, muito obrigado. O Arquivo Nacional agradece, assim como a Semana Nacional de Arquivos, a oportunidade que essa equipe que está fazendo um trabalho tão bonito, né, e árduo ofereceu para que a gente pudesse divulgar isso à sociedade e compartilhar. Nesse momento, a gente vai abrir para perguntas. Então, se alguém tiver interesse de fazer uma pergunta, alguma contribuição, enfim. O Arquivo Nacional acabou de ganhar do Fundo de Direito Difuso 7.700.000 para reformar as exigências do bombeiro no Bloco F. O Fundo de Direito Difuso, do ano passado, financiou 184 milhões para a restauração de acervos de biblioteca, prédio de biblioteca, arquivos e museu. Eu acho que esse projeto de vocês poderia ser apresentado ao Fundo de Direito Difuso, lá no Ministério da Justiça. Ótima lembrança e intervenção, Neide. Realmente toda ajuda é válida. É um projeto muito caro, evidentemente, né? E também de grande desafio tecnológico. A gente vai lidar com objetos digitais e eles vão ter que trabalhar, evidentemente, também resolução, enfim, uma série de quesitos de preservação digital e de segurança e que requer um investimento contínuo. Então, é importante que esse investimento aconteça. Mais alguma pergunta? Não sei para quem exatamente, mas como é que está a posição da Supertic em relação ao armazenamento e capacidade, enfim, desse projeto? Porque eu sei que vocês conversaram com a Supertic. Bom, a Supertic se colocou à disposição de nos ajudar, só que, em contrapartida, eles disseram que não tem espaço digital para ceder. Então, nós estamos assim, em negociação para ver o que é possível eles liberarem, pelo menos para a etapa do teste, com os 10 pesquisadores, porque aí a gente consegue fechar, pelo menos, o formulário e aí tentar angariar fundos, né, para assim, ter um espaço digital para abrigar esses documentos digitais que serão doados. Então, a princípio, a Supertic se colocou disponível, mas, infelizmente, eles não têm espaço digital suficiente para ceder, para semear. Então, nós precisamos de financiamento. Cássia, explica o que é a Supertic. A Supertic é a superintendência responsável pela tecnologia de informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Eles ficam responsáveis por toda a infraestrutura tecnológica, enfim, da universidade. Internet, domínio, servidor, enfim, tudo fica responsável. Tudo a Supertic é responsável por essa parte na universidade, a infraestrutura tecnológica. E é centralizado. E é centralizado na Supertic. A gente está reativando 2 servidores no museu. Até a Graça, comentei com Graça, que a gente está reativando, inclusive, o projeto de digitalização das coleções de zoologia. Então, depois a gente conversa para ver se, eventualmente, para um teste, obviamente que isso aí, a grosso modo, é grande, claro que a gente vai precisar de espaço futuro, mas talvez para o início de um teste a gente pode tentar ver se o museu já, até para enfim, dar o pontapé inicial, porque essas coisas, né, é importante já ter esse esboço começando, iniciando, e depois a gente pode pensar numa migração até incrementar os servidores do museu. Enfim, então é importante a gente depois ver. Porque questão de TI tem que ter também o técnico, eventualmente, para ver essa questão de espaço, né? E falar realmente TIs, né? Vamos dizer assim. Tá bom. Oi, eu queria... vocês estão me ouvindo? Eu queria parabenizar, né, a iniciativa, eu acho muito importante.
Acho que a sociedade toda está esperando que, de fato, isso dê certo, né? A gente espera que, de fato, isso dê certo. E eu queria só complementar, na verdade, que a gente não pode esquecer também da equipe da nossa TI para a recuperação daquele banco de dados, né? E também a participação do Alfredo, que faz parte da equipe da preservação digital. Eu acho que sem a equipe da TI também, eu acho que a gente também não teria conseguido avançar muito no resgate disso, né? Mais para mostrar também a importância do fortalecimento da equipe da TI também, porque é importante, né? Até nessas horas, eles são primordiais, né? Um agradecimento especial à Coordenação de Tecnologia da Informação do Arquivo Nacional e ao nosso colega Alfredo, que hoje também atua na COPRA, na preservação digital. Gostaria de falar? Bom, gente, nada está perdido. Perdeu-se o material, mas a gente tem o digital. Hoje eu achei um monte de fotos no meu computador. Então, porque eu tinha mania de copiar cada usuário que ia semear, eu copiava tudo que ele pesquisava digitalmente. Então, eu tenho várias pesquisas que vou passar para a Graça, para o Jorge, para eles administrarem. Quero registrar que em agosto de 2018, eu, Graça e Jorge fizemos um projeto para contar quantos terabytes a gente precisava para armazenar toda a documentação do Museu Nacional. Nem a propósito, no mês seguinte, nós tivemos o sinistro. Outra coisa que também não está perdida é a produção advinda desses documentos, que a gente pode fazer pesquisa em banco de teses e dissertações, livros e outros documentos que, por meio das notas de rodapé, que já foram tão faladas, mas eu digo por meio das referências, que a gente tem que colocar no final do documento, como dizia Newton, se cheguei até aqui é porque subi em ombros de gigantes. Então, são as nossas referências que vão embasar qualquer trabalho. Então, nada está perdido em relação a isso. É só uma questão de pesquisa, muita pesquisa, dias de trabalho. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o respeito, a consideração do BNDES em ter aceito o convite para assistir o nosso trabalho. Nós temos aqui a Renata Del Vecchio, que foi autorizada a vir aqui para nos ouvir, e nós estamos à disposição e vamos preparar o que for necessário para continuarmos a nossa luta, Renata. Nosso agradecimento à direção do BNDES, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que eu gostaria muito que ele também se sensibilizasse com o nosso projeto. Eu tenho certeza, porque ele é voltado para a educação, ele é voltado, ele respeita os jovens, o desejo dos jovens. Então, aqui vai uma recomendação e o nosso respeito ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que dirige, que é o diretor, e onde o BNDES está vinculado, que considere a nossa proposta para recuperar o acervo tão importante para a cultura do país e da humanidade. Muito obrigada, Renata. Renata. Oi, Renata. Obrigada. Eu só queria destacar que a equipe deste projeto é simplesmente brilhante. Vocês viram quantos doutores nós temos na equipe, vocês viram
mestrando, o Jorge terminando, a Cássia já se doutorando. Então, todos têm um título acadêmico além da graduação. Esse é o nosso maior capital, o capital humano e a nossa grande motivação de que esse projeto dê certo. Vocês viram o quanto nós avançamos sem apoio oficial, o quanto nós chegamos. Isso foi só trabalho voluntário e uma amostra da nossa dedicação ao projeto e ao ideal que temos a cumprir. Obrigada. Esqueci, o Paulo lembrou muito bem, e os meninos do PIC Júnior, que é assim uma coisa belíssima. Nós pensamos em convidá-los para eles comparecerem uniformizados. Eles foram convidados, mas eles não podem sair do local do estudo em dia de prova. E hoje é o último dia de prova deles. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, mais uma vez, a todos os colegas. Agradeço ao Arquivo Nacional e a Terceira Semana Nacional de Arquivos agradece ao público que nos acompanhou durante toda a semana. Esse é o último evento da Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional. É uma iniciativa extremamente feliz que o Arquivo Nacional, junto com a Fundação Casa de Rui Barbosa, tem levado ao longo dessas 3 edições. O Brasil conseguiu esse ano mobilizar 211 instituições arquivísticas, comemorando e abrindo seus arquivos e mostrando o trabalho e a importância. O Museu Nacional é uma instituição muito querida, e por isso, não só pelo Arquivo Nacional, mas por toda a sociedade, eu acho que todo carioca tem uma lembrança lúdica do Museu Nacional, da sua infância e da importância do primeiro contato da criança com a história da ciência que esse museu possibilitava. Era uma casa de ciência popular, localizado perto da linha de trem, onde as famílias populares, enfim, vão para passar o final de semana, enfim, se divertir, também conhecer aquela casa. Então, nós torcemos para que o museu consiga se recuperar, que os investimentos prometidos cheguem, porque a equipe está querendo trabalhar e a gente só precisa de investimento. Por fim, damos por encerrada a mesa, e o Arquivo Nacional saúda o Museu Nacional. Ontem, essa linda Casa de Ciência completou 202 anos, 201 anos, no dia 6 de junho. Muito obrigada a todos. Obrigada.